Chegamos, meu povo! O Gazeta Esportiva tá on! E a nossa música, A Nave Vai Decolar. Vem com a gente! Novembro chegou! Está chegando o Troféu Mesa Redonda! Está chegando a nossa viagem pro Catar! Clima de Copa do Mundo! E hoje ao meu lado, Celso Cardoso. Deixa a música pra chegar, essa música é linda. Olá. E Paulo Sérgio, nosso tetracampeão. Boa noite, meu. O homem derrubador de escala. Ô, Fini, você acredita? Jogadores mimados. Eu, Fini, o Celso, o Marcinha, ficamos 1 hora, não, pra ser exato, 50 minutos fazendo escala. Ele chegou aqui agora, gente, faz 5 minutos. Ele falou assim, não, posso mudar? Eu falei, não. Pra compor tudo, gente. Peraí, conta aqui. Não conto nada, você falou. Ué, você não falou? Ah, é o oficial agora. É um dia mesmo. Mas um dia que atrapalha da segunda pra quarta. Bom, tudo bem. quarta pra Marcinha, segunda, você fala pra com ele, quarta. tá bom? Ele vai falar com você, se a Marcinha autorizar, pra autorizar. Hoje a gente vai falar tudo que você precisa saber da convocação da seleção brasileira. Será que o Celso gostou? Será que o Paulo Sérgio gostou dos convocados do Tite? O Thiago Salazar tá no Rio de Janeiro com os bastidores desse evento lá na CBF. Por aqui a gente vai trazer também a repercussão da rodada do fim de semana do Brasileirão e da Série B. Ah, e no Sub-20 teve final entre Santos e Corinthians. Gente, o programa tá recheado de atrações, então fiquem com a gente. Voltamos depois dessas dicas. Pessoal, a gente já voltou. Antes de nós seguirmos aqui para a convocação da seleção brasileira, eu quero mandar um beijo para o senhor José Gasparotto e para a dona Neuza, que são super fãs do Gazeta Esportiva. Então, seu José Gasparotto, olha, eu sei que o senhor teve Covid, né, que não foi fácil, mas muito obrigada pelo carinho que o senhor tem com o nosso programa, viu? Palmeirense e fanático. Então, vem aqui, dá um abraço, seu Zé. Dá um abraço. Aqui, ai, que gostoso. Dona Neuza, um abraço para a senhora também, tá? Não fica com ciúme. Um beijão para vocês e um beijão para o seu Gilson, que é sogro, né? Não, o seu José é sogro dele, né? E é roupeiro lá do Sub-20 do meu Juventus. Gilson, beijão. Obrigada por me passar esse recado tão gostoso aí da família de vocês. Agora eu vou aproveitar e também mandar meus parabéns para o Sebastião Michelotto, que fez aniversário ontem e assiste o nosso programa todos os dias lá em Rio Claro. Eu não o conheço pessoalmente, mas fica aqui, ó, seu Sebastião. Beijinhos e meu abraço carinhoso. Quem mais faz aniversário? Na hora do aniversário a gente tem que pôr a música da Xuxa, que a música da Xuxa é legal. Olha, hoje a gente parou nossa redação, né, Celso? O Tite anunciou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Vamos conferir os nomes? Olha lá. Goleiros. Não tem novidade, né? Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. É para comentar cada um já? Vamos embora e depois a gente comenta, então. Beleza. Laterais, Alexandro da Juventus, Alex Telles do Sevilha, Daniel Alves do Pumas e Danilo da Juventus. O Tite falava rápido, né? Eu vou falar igual o Tite, ó. Zagueiros, Bremer da Juventus, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Everton Ribeiro do Fla, Fabinho do Liverpool, Fred do United, ele falou, Lucas Paquetá do West Ham. Atacantes, Antony do Manchester United, Gabriel Jesus do Arsenal, Gabriel Martinelli também do Arsenal, o Neymar do PSG, Pedro do Flamengo, esse foi o que eu mais gostei, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e Vinícius Júnior também do Real Madrid. E aí, o que vocês acharam? Então, o que eu achei interessante é que acho que é a primeira vez que tem tanto atacante na seleção brasileira. 9 atacantes. 9 atacantes. Eu achei muito legal essa parte. Mas agora eu quero que vocês comentem aí. Vamos comentar parte a parte? Bom, primeiramente, boa noite ou grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Para mim foi uma convocação sem grandes surpresas. Sem graça, você achou? Não, sem graça não. Eu acho que estava dentro daquilo que a gente imaginava. O Daniel Alves talvez possa ser uma surpresa para muita gente. Para mim, não. Não? Não, para mim não, porque quando ele saiu do São Paulo, ele teve uma conversa com o Daniel Alves. E eu entendi ali que era um estímulo para o Daniel Alves continuar em atividade, escolher um clube
porque para mim ali ele sinalizou que ele levaria o Daniel Alves. Mas não é muita lealdade? Com 39 anos. Então, aí que está a questão. Do ponto de vista de performance, o Daniel Alves já faz um tempo que não convence. Teve a passagem dele pelo São Paulo, no Barcelona, ok, e no Pumas também não teve nenhum grande destaque. Ele não joga desde setembro, não é? Mas, por outro lado, é um jogador que conta com a confiança do Tite, é um cara de grupo, e ele... Perdão. E ele é uma referência de conquista, ele é um maior vencedor. E o Tite não tem um reserva para o Danilo. Ele poderia deixar, de repente, optar por mais um meio-campista, colocar o Militão para, de repente, fazer o papel de zagueiro improvisado por ali. Mas, enfim, eu também não acho nenhum absurdo a convocação do Daniel Alves, embora entenda o seguinte, veterano por veterano, hoje o Renato Augusto entrega muito mais jogando do que o Daniel Alves. Eu colocaria, então, o Renato Augusto. Só que o Daniel Alves não tem... As laterais do Brasil, eu diria que são os pontos mais vulneráveis da seleção. Nem o Danilo, nem o Alexandro me convencem. O Tite perdeu jogadores na esquerda como o Arana, como o Lodge também há muito tempo não vem jogando bem. Sobrou para o Alex Telles. E na direita, há muito tempo, Paulo, a gente não vê um lateral que enche os olhos, como tínhamos no tempo de Cafu, nos tempos de Jorginho, sabe? Desde o Cafu, a gente só viu o Daniel Alves. Só isso. Bom, boa noite. É lógico que há um questionamento muito grande, né, em relação ao Dani Alves. Mas é um jogador experiente, é um jogador que pode agregar muito, tanto é que ele foi para as Olimpíadas, ajudou muito nas Olimpíadas. Foi Acho que isso pesou muito para a convocação. Jogadores ali. E também sempre lembrando, porque o brasileiro tem memória curta. A última vez do Daniel jogando na seleção, ele fez um papel muito tático. Pelo meio. Copa América. E fez um papel muito tático e jogou bem. E foi o melhor. Foi o melhor da Copa América. Então, mas quando foi a Copa América? Não, mas, Mi, é seleção. Você jogar no clube é jogar no clube. Ele não vai perder. É um jogador que conhece muito bem aquele setor. É um jogador, eu sei que muitas críticas hoje. Eu postei algumas coisas no meu Instagram, o pessoal já falou, não, menos o Dani Alves, mas é um jogador importante no esquema tático do treinador. E aí fala assim, não, tem 9 atacantes, mas esses atacantes, eles fazem uma função específica nesse esquema tático do Tite. Eles voltam para marcar. Sim, são jogadores habituados com então o esquema europeu. Então você fala, 9 atacantes. Não, são jogadores específicos. E o Tite sabe com quem pode contar. Mesmo agora, falando do meio campo para frente, me agrada você ter um número muito grande de atacantes, eu só sinto falta de um meio campo um pouco mais criativo. Então você tem o Neymar, que está jogando mais centralizado como um meia, abastecendo. E é o jogador de criação. Abastecendo ali, exatamente. É o jogador de criação, até porque hoje... Você tem o Bruno Magalhães, ele é volante, você tem o Casemiro, que é volante, você tem Você tem o Everton Ribeiro. Então, aí que tá. Você tem o Everton Ribeiro, que é uma opção, e o Paquetá. O Paquetá é um jogador que cresceu muito, amadureceu muito, é um jogador que também consegue criar. Agora, os jogos do Neymar eu acho que o Neymar ele vai ser esse cara da criação. É um jogador fundamental. E abastecido ali pelo Fred então e o Casemiro, fazendo a dupla de volante. Ele criar as jogadas para esses jogadores de ataque, para essa equipe da... E são todos jogadores muito bem conceituados. Então, eu creio que foi uma boa seleção. Estou torcendo para que o Hexa venha, até porque são 20 anos que o Brasil não conquista uma Copa do Mundo. Não queremos ficar 24 anos. Eu já tive essa experiência de ficarmos 24 anos. Então, eu torço e esses jogadores experientes... Hoje são 7, 8 jogadores, né? Que já vieram das outras Copas, né? Sim. São 7, 8 jogadores. Então, jogadores que já sabem, jogadores que vão poder dar uma... A maioria dos atacantes está participando da Copa pela primeira vez. Então, tem jogadores experientes ali, temos uma defesa bem sólida. Todos os goleiros? Eu gostei. Não faz falta o Cássio, por exemplo? Mas aí... todo mundo fala assim, o Everton... O Everton, ele tem um papel fundamental na seleção brasileira. Ele tem jogado, ele tem sido convocado. Mais uma vez, a questão das Olimpíadas. Olha o legado que esse jogador deixou. Então agora para outro setor, não faz falta um Gustavo Scarpa E outra coisa, nós estamos falando do goleiro campeão brasileiro. Sim. Não é qualquer goleiro.
Então, ali nesse setor, há uma concorrência muito grande. Então, Agora, se acontece alguma coisa com um desses goleiros, sem dúvida nenhuma, quem está na fila ali é o Cássio. É o Cássio. Tá. Né? Então, desses três, durante toda a trajetória dessa seleção, é merecida a convocação desses goleiros. E não faltou o Scarpa, o Renato Augusto ali nesse meio Então, campo? Não é o meio de eu campo? teria um deles, eu teria o Renato, na verdade. O Scarpa, apesar de ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ele nunca foi convocado. O Renato, pelo Injusto, menos, hein? o Renato acho que pelo menos tem a experiência de 2018, é um cara que pode, sabe, não para ser titular, mas uma opção, de repente, para você ter um pouquinho mais de criatividade. Ele tem Paquetá, Neymar e Everton Ribeiro. Ok, mas eu teria... O problema também é quando você fala assim, poderia ter o Renato Augusto, e eu teria. Mas quem que você vai sacar também? Quem você O Martinelli, por O exemplo? Everton Ribeiro? Não, porque já foi Martinelli, convocado. quem Martinelli? Não, Martinelli... Tá jogando muito. Merecidíssima a convocação Não, dele. e outra coisa, merecidíssima a função do Martinelli é pelas beiradas. Exato. É um jogador que pode também ajudar drible, muito nas beiradas, ir pro drible. pra profundidade. Na substituição do Rafinha, do Vini. Então, o Tite vai precisar... Então você gostou dessa área? Eu Gostei. Você gostou também? Gostei. E dos atacantes? Gostaram de todos também? Sim, Pedro fez por merecer, é um cara que tem uma característica diária. E você tem também... Havia um questionamento muito grande do Gabriel Jesus, né? Se ia ou não ia. Mas ele tá jogando bem. Mas ele tá bem. O Arsenal tá bem, tá em primeiro colocado na Inglaterra. Então, o Tite fez uma seleção... também merece. Também merece. Ele fez uma seleção dos jogadores que estão em alta. Aí você pode falar assim, faltou o Gabigol. Importante. Tá, mas aí você vai sacar quem? Eu não acho. Eu não acho que faltou o Gabigol. Sabe, o Firmino. Firmino é um cara que de repente pode ser recuado para atuar pelo meio. Não levar o Pedro. Agora, o Gabigol poderia até deixar, mas o Pedro tinha que estar. Agora, ó, a gente tá mostrando aí um pouquinho... não dá pra pôr com áudio a comemoração deles? Olha aí, ó. A comemoração do pessoal. Quem que é esse aí? O Pedro. É o Pedro. É o Pedro! Eu não enxergo de longe. Mi, a função do Pedro, o Pedro é um jogador... Ó o Neymar, ó a emoção do Neymar, ficou vindo, ó. Isso aí é Miguel, né? Isso aí é Miguel. Isso aí ele já tá ali só pra escutar um pouquinho, né? Porque ele já sabia. Ai, que legal. Ali quem é? Agora, o Alex Telles, foi ele que pediu ela em casamento? Foi o Pedro também. Alexandre, olha essa festa! Quem que é esse, Fini? O Richarlison, gente. O Richarlison teve a concorrência ele é grande, então teve a contusão. Essa festa ela faz sentido. Ficou muito com medo de não ir, né? De não estar. O Alex Telles, por exemplo, ele foi favorecido muito porque o Arana se machucou. Audiência rotativa. Né? O Arana se machucou, o Renan Lodge perdeu muito espaço. Não, cara, não tinha como não convocá-lo. É isso, a gente já botou bandeirinha na nossa redação. Já estão, então, nota 10 para a convocação do Tite, sua opinião? Eu gostei. 10. Nota 10 para a convocação do Tite, na sua opinião? Nota 9,5. Por quê? O que estava errado? Não vou dar 10 porque 9,5. Porque você, né? Você gostou de tudo, não faria nada diferente da 9,5. Eu teria colocado, deixaria o Renato Augusto ali. Né? Tirava o Daniel Alves. Não, você falou que gostou do Daniel Alves. Eu entendo o Daniel Alves, não é que eu concordo, eu entendo. Tá bom. Então vamos ver o que o mestre Alberto Helena Júnior falou? Olhar de mestre, hein? Oi, minha linda! Quer saber? Nenhuma novidade na convocação de Tite. Nem mesmo o Daniel Alves, tão discutido. Já que o nosso ponto fraco é justamente a lateral, esquerda e direita. Se Dani estiver em forma, como segura a nossa comissão técnica, então que seja. Só lastimo a ausência do Scarpa. Um meia de alta qualidade e performance espetacular nesta temporada e muito mais eclético do que os nossos 4 volantes. Mas sabe como é? Esse negócio de volante no nosso futebol... Beijos, linda. Estava aqui comentando o Daniel Alves, né? Que ele é um cara, assim, que tem muita força. Lembra quando jogaram a banana para ele, ele pegou e comeu? Ele encara, às vezes, as adversidades com naturalidade, é um cara firme, de grupo. Então, isso, né, faz muita diferença. E é muito bom. E é num grupo de seleção, que são tiros curtos e
para você ter um Daniel do lado do Neymar é muito importante. Se conhece. Se conhece. O Daniel tem voz quando fala com o Neymar, com o Thiago. Vai ver que é por causa disso também que chamaram importante. ele, né? Pra É alguém muito falar com o importante. Neymar. Não, isso que é uma referência técnica, que é uma referência em termos de experiência, é o maior vencedor desse grupo da seleção, o Daniel Alves. É o jogador mais velho a ser convocado. Não creio, assim, taticamente talvez, o Paulo lembrou algo importante, que foi quando na Copa América ele atuou mais pelo meio, no São Paulo ele atuou mais pelo meio. É um cara que talvez não precise descer tanto, e é uma opção tática justamente para fazer, ajudar a seleção na saída de 3 ali, ficando um pouco mais atrás, liberando os pontas. E o Militão faz a cobertura. Liberando os pontas, Fred, especialmente do lado direito, que Casimiro, você deve ter. Então Imagino que o Rafinha vai ser titular. Imagino que o Rafinha vai ser titular. Exato, libera o Fred também. Rafinha deve ser titular nessa seleção. O Antony, para mim, ele fica como reserva. Sabe, eu sinceramente estou vendo eu não vejo com... sempre tem uns. Sabe, com tamanho pesar essa convocação do Daniel Alves, não. Repito aqui, eu não levaria, mas eu entendo. O Zé Paz foi pra rua, viu a opinião do povão sobre a convocação do Tite. Vamos ver o que o pessoal achou da lista? Brasil convocado para a Copa. Vai dar bom? Vai dar bom? Vai. Vai ganhar a Copa ou não? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Você acha que o time é bom? Tem que melhorar bastante, né? Uma retomada de confiança. Tudo bem? Tudo. Viu a convocação da seleção hoje? Vi. Viu? Vi. Gostou? Mais ou menos. O que você não gostou? Do Daniel Alves. Por quê, rapaz? Porque acho que não. Não. Ele já tem 39 anos e todo mundo já sabe como que já tá uma carguinha já, e eu acho que ele não vai aguentar os jogos. Não é assim, não é aquele jogador que a gente espera, mas é o único que tá tendo, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Vai você mesmo. Aproveita que o sinal tá vermelho. Quem que você não gostou? O Daniel Alves. Ninguém tá gostando do Daniel Alves, rapaz. Um vovô, rapaz, ninguém joga mais não. Ele não vai jogar mais não. Tô vendo que você tá só... É delineador esse aí, né? Delineador esse. E você acha que o Brasil vai fazer bonito assim também na Copa? Espero que sim. Essa vai ser a nossa exigência. Brasilzinho, Brasilzinho na Copa, Brasilzinho na Copa. Brasilzinho, Brasilzinho, sorvetinho, Brasilzinho, vai bem? Faltou o Igor Gomes. Gostei que o Pedro foi convocado, eu amo Pedro. E gostei que o Gabigol ficou de fora. Por que você não queria o Gabigol? Eu não gosto dele, acho que ele se acha demais. Ô moça, tudo bem? Brasil convocado pra Copa rapidinho, você viu? Não vi ainda. Mas vai ganhar? Com certeza, esse ano é nosso, né? É Hexa? Com certeza. Então vai, você vai me atropelar aqui, ó. Tchau. Pois é isso aí. Então seguimos agora com Gazeta Esportiva no Palmeiras. Ontem o campeão brasileiro ficou no empate com o Cuiabá. Vamos assistir? O campeão brasileiro. Quem é? O Palmeiras visitou o Cuiabá, que já começou o jogo assim, ó, levando perigo com ele, o menino maluquinho Daverson. Logo depois, Jonathan Cafu abriu o placar na Arena Pantanal após essa falha de Everton. O jogo continuou pegado. Nessa cabeçada de Joaquim, o goleirão palmeirense se redimiu. Em cobrança de falta, a Tuesta levou perigo. No segundo tempo, Walter salvou o Cuiabá, assim como o Everton salvou o Verdão. Mas a pressão funcionou. Flaco Lopes empatou a peleja para o campeoníssimo brasileiro de 2022. Final Cuiabá 1, Palestra também 1.
Muito bem. Bora pra Academia de Futebol bater um papinho com o Alexandre Silvestre? Boa noite, Silver. O que você traz pra gente aí do Verdão? Ou o pessoal já tá de férias? Férias que nada, Michele. Boa noite pra você, timaço Gazeta Esportiva. Estamos sendo saudados aqui pelo público, pelo povão que passa na Avenida Marquês de São Vicente. Quem é que não assiste o Gazeta Esportiva, né? Obrigado, pessoal, obrigado. Palmeirense, beijo pra Michele, Flávio Prado, pro Celso, pro Miller não. Ih, cara! Pro Paulo Sérgio também não, mas eu dou um abraço pro Miller e pro Paulo Sérgio. Obrigado, obrigado, obrigado. Ó, Michele, férias que nada. Hoje teve reapresentação por aqui, o Palmeiras empatou fora de casa, manteve a invencibilidade como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Só perdeu 2 jogos até aqui no BR-22, no Allianz Parque, na abertura do campeonato contra o Ceará. Depois, um pouco mais adiante, perdeu para o Atlético Paranaense no Felipão. São as 2 únicas derrotinhas do Palmeiras na competição. O Verdão já campeão. Hoje teve treino. O Rony já passou por aqui com a caranga máxima dele. O Rony que subiu na vida, graças a Deus. Dê um abraço aqui para todos nós do Gazeta Esportiva, tirou um sarro do meu cabelinho, eu falei que o dele é pior que o meu, porque ele também faz um monte de nheco no cabelo e tá tudo certo. Ó, motivo de comemoração, tem torcedor do Palmeiras que gostaria de ver o Dudu na seleção, o Gustavo Scarpa na seleção. Scarpa pra mim o melhor jogador do ano, hein, do Campeonato Brasileiro. Eu também convocaria o Scarpa, faz várias funções, mas quem irá representar o Palmeiras com a camisa da seleção brasileira no Catar é o Everton, que celebrou muito junto da família. Muito feliz o Everton, que jogou ontem e vai jogar na próxima quarta-feira o jogo das faixas, da taça. A CBF vai entregar a taxa, vai haver toda aquela comemoração formal do título de campeão brasileiro, o Endeca Campeonato Brasileiro Alviverde. Quero chamar para essa conversa o Abel Ferreira, que também está sendo sondado para assumir a seleção brasileira depois de Tite, depois da Copa do Mundo. Abel Ferreira falando da posição de centroavante, Michele, porque muito se cogitou ao longo da temporada. O Palmeiras não tem centroavante, joga com o Rony. O Rony dá conta do recado, é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, tá jogando muita bola. Chegaram o Merentiel, chegou o Lopes jogou ontem no lugar do Hendrick, que foi poupado, fez o gol de empate do Palmeiras. E aí o Abel na coletiva respondeu especificamente sobre esta função de centroavante. Ele deve ganhar 2 reforçozinhos aí para compor elenco, nada de muito especial, vai dar muitas oportunidades para essa geração que tá arrebentando na base do Palmeiras. O Hendrick é um deles, que pelo jeito já virou titular. E aí o Abel fala sobre reforços e sobre a briga por uma vaga no ataque. Talvez o Rony tenha que mudar de lado, sair dali do comando, jogar um pouquinho mais na beirada, porque o Hendrick tá chegando, enfim. Mas fala aí, Abel, fala você que é melhor. Posso estar enganado, mas eu acho que nós devemos ser a equipa nessa vaga na frente do Campeonato Brasileiro e da Série B, e da Série C, e da Série D, e da Série E e por aí abaixo, mais jovem. Hendrick, 16, Navarro, 22, e corrijam-me se eu estiver enganado, o Lopes, 21 ou 22, é só comparar, perceber o que é que nós temos aqui, o que é que os nossos adversários têm e perceber o potencial e a margem de crescimento que nós temos aqui. É isso que nós temos que fazer. A minha função, a principal é apresentar resultados, porque é disso que nós vivemos, e a segunda é valorizar o plantel como nós fizemos desde que chegamos. Basta ver quando nós chegamos quanto é que era o valor do plantel, as vendas que fizemos, que já as fizemos, o dinheiro que ganhamos, os títulos que ganhamos também e a valorização dos jogadores. Na frente não há, estás a dizer vaga, não, as vagas estão todas preenchidas e não quero mais nenhum centroavante, não quero mais nenhum. Rony e Dudu devem renovar os contratos até o final do ano. O Palmeiras ainda não divulgou nada, mas a informação que temos já não é de hoje, é que os dois vão ficar por mais um bom tempo, ainda tem contrato aqui com o Palmeiras, o Dudu até a metade do ano que vem, ou até o final do ano que vem, mas ambos devem renovar, esticar os vínculos e continuar por aqui. E eu já estou planejando também o futuro, Michele. Lá no Catar eu estava vendo temperatura, vai variar de 20 a 30 graus, as pautas. Olha, eu que descobri aquela vaquinha no terreno de Itaquera, onde hoje ergue-se a suntuosa Arena do Timão, acho que eu vou achar um camelo lá no Catar para entrevistar, Michele. Não, entrevistar camelo não vale, né, Celso? Não, porque ele já é persona non grata lá em Itaquera.
Melhor não ser persona não grata no Catar. Ou espera pelo menos acabar a Copa do Mundo, aí depois ele... E lá não se brinca. Ele caça um camelo lá, acho que é difícil. Quero ver ele subir no camelo, de andar de camelo. Isso eu quero ver se ele consegue. É difícil. Silvestre. Silvestre consegue, hein? Agora, Abel Ferreira, o lobby para ele ir para a seleção brasileira é uma coisa... Ai, gente, nada a ver, eu acho. Grande. Deixa ele no Palmeiras. Mas é um técnico vencedor no Palmeiras, eu acho que faz sentido. Todo técnico vencedor é cotado para a seleção brasileira. Jorge Jesus foi cotado, Renato Gaúcho foi cotado, o Cuca foi cotado quando foi campeão brasileiro, recentemente já se cogitou Dorival. Mas o Dorival cogita muito menos do que o Abel, agora, né? O Abel, porque o Abel ele vem demonstrando uma regularidade muito grande em termos de conquistas. E tem outra coisa também, né? Nós precisamos esperar para ver o que vai acontecer. Nós estamos aqui otimistas para que o Brasil vença, mas e se não vencer? Ué, aí que vai precisar treinador mesmo que você de um vai técnico. pôr lá? Você vai pôr um treinador novo? Você vai pôr um treinador mais experiente? Você vai pôr um treinador que segura mais a onda? Então tem que esperar para ver o resultado final, para aí depois sim ver o treinador que vai se colocar na seleção O brasileira. Abel Ferreira é técnico para a seleção brasileira? O Dorival está na frente para mim. E para você? Eu não iria, com todo respeito, nem com Dorival, nem com Abel. Eu tentaria alguém com mais peso. Quando eu falo mais peso que Dorival? Não, estou no cenário internacional. No cenário internacional. Eu iria para, eu tentaria uma coisa tipo Guardiola, Ancelotti, algo assim, algo nesse nível. Eu tentaria. Porque, veja só, eu penso no bem-estar da seleção. O Tite, quando foi para a seleção, claro que ele sofreu muitas críticas, hein? Sim. Mas ele estava no estágio assim que ele não tinha muito questionamento. O Dorival ele vai encontrar uma resistência muito grande. O Abel vai encontrar uma resistência muito grande. Todo mundo que entrar na seleção enfrenta resistência. Menos o Guardiola. É o Tite, o trabalho que o Tite fez até agora. Aí, uma convocação... Tá boa a seleção? Mais ou menos. Por quê? Por causa de um jogador. Então a resistência vai ter sempre. Eu acho que o Tite hoje ele goza de um prestígio, o trabalho que o Dorival fez, muito grande, mesmo o com o Daniel Alves. O trabalho que o Dorival fez depois do Paulo Souza foi um trabalho de excelência. Foi um trabalho que tem que tirar o chapéu para ele, sim. Não estou dizendo Até que... outro dia nós estávamos falando do Renato Gaúcho uma também coisa na é o seleção. trabalho bem feito então, no Flamengo e outra coisa é a seleção brasileira. Com competência para ser treinador na Não, o seleção. Dorival só foi cotado por causa do Flamengo e agora, não é... Só. Então, mas foi um negócio agora no Flamengo, com uma equipe que já está aí há muito tempo junta, tal. Não sei também, tenho minhas dúvidas. Não, eu acho que o fato de ele ter feito um bom trabalho no Flamengo é o que com o Renato Gaúcho fez. Eu nunca fui a favor do Renato na seleção. Eu fui. O Cuca foi campeão brasileiro e também eu não vejo na seleção. E sabe o que eu acho? Eu não sei se o Abel Ferreira, ele tem a maturidade para uma seleção brasileira. Exato, porque ele é e bem o jogo de cintura para você lidar. Com a imprensa, entendeu? Lidar com crítica, conversar, dar entrevista. Tem que esperar tudo para ver o que vai acontecer. Se é um jogador, se é um treinador mais experiente, se é um treinador mais novo. Precisa esperar, porque se não ganha, a pressão vem aí para os próximos anos aí dobrada. O Campeonato Paulista Sub-20 chegou ao momento mais decisivo. O Thiago Salazar foi lá conferir a final entre Santos e Corinthians. Vamos pôr na tela? O Santos se deu bem contra o Corinthians no primeiro duelo das finais do Paulistão Sub-20. O mando de jogo foi do Timão. Aliás, apenas 2.737 pessoas estiveram na Fria Arena Barueri na sexta-feira à noite. E sabe o que mais elas viram? O Corinthians perder gol. De tudo que é jeito. Essa aí do Bira, então, difícil de acreditar. Em compensação, o peixe estava afiado e com sorte. Kevson foi cruzar, mas a bola desviou em Léo Maná e foi direto para a rede. 1-0 Santos. Foi na base de muito treinamento, querendo ou não, você arrisca, fazer aquela jogada, uma hora bate e alguém dá certo. Eu fui cruzar ali, mas tive a felicidade do gol esbarrar no cara e ir pro gol. Fiquei torcendo ali, a bola ficava naquele meio-meio, mas graças a Deus ela foi pro gol e a gente conseguiu abrir o resultado com o meu gol. No segundo tempo, nada mudou. Os filhos do Terrão continuaram perdendo gols e os meninos da Vila ganharam um pênalti de presente. Mão na bola de Riquelme dentro da área.
Na batida, Cauê acertou o canto, mas Ivonei saiu pro abraço. E quando a bola do Corinthians entrou, Arthur Souza estava impedido. Gol anulado e placar definido. Com a vantagem de 2-0 conquistada aqui na Arena Barueri, o Santos agora pode ser campeão com um empate ou até mesmo com uma derrota por um gol de diferença. A finalíssima está marcada para sábado que vem, às 5 horas da tarde, na Vila Belmiro. E o Corinthians vai ter que vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar aos pênaltis, ou 3 gols para ficar com a taça na casa do rival. A gente sabe que 2-0 é uma vantagem muito boa para eles, mas nós temos plenas condições de ir para lá também e reverter, né? Então, acho que a gente jogar desse jeito que a gente jogou aqui hoje, que esse tanto de volume e oportunidade, a gente tem grande chance de ir para lá também e reverter o resultado. Hoje quem está na nossa redação com informações do Corinthians é o José Paz. Boa noite, Zé. Você separou aí uma declaração do Vitor Pereira, é isso? É isso, Mia. Um beijo pra você de novo aí, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Corinthians que jogou no sábado, né? Jogou no sábado contra o Ceará lá na Neoquímica Arena, acabou ganhando a partida pelo placar de 1-0, gol do Yuri Alberto. Mas a informação que eu trago aqui é uma informação dada pelo meu amigo Thiago Salazar ontem lá no nosso glorioso Mesa Redonda em relação aí à renovação de contrato do Vitor Pereira. Porque tem um novo fator aí nessa renovação, lembrando que o VP tem contrato com o Timão só até dezembro deste ano de 2022. Um agravamento na situação familiar dele. Todo mundo sabe, para quem não sabe, a sogra do VP ela tem Alzheimer e quem cuida da sogra do VP é a esposa do VP. Então tá cuidando lá da mãe de toda essa situação e existe um temor muito grande nesse momento de que a esposa do VP ela tem uma depressão por causa desse quadro aí da mãe. Então uma situação muito difícil que está sendo lidado com muito carinho por toda a família do Vitor Pereira e muita gente entende lá da família que o VP tem que ficar próximo à esposa, próximo à sogra para tentar resolver, para tentar acalmar toda essa situação que está acontecendo na família dele, um drama, repito, familiar. A família do Vitor Pereira vai vir para o Brasil agora para esse fim de ano, aí período de Copa, não teremos jogos, então a família vai vir para cá, todo mundo vai conversar, muita gente dizendo, poxa, por que não traz a sogra aqui para o Brasil? Mas por uma questão médica ela não pode sair de onde ela está. E lá na Neoquímica Arena, depois da vitória para cima do Ceará, o Vitor Pereira foi questionado até por uma repórter portuguesa sobre a situação dele, o carinho que ele tem pela torcida corintiana e mais uma vez ele falou sobre esse tema de renovação e sobre o carinho, sobre o amor mesmo que ele tem pelo Corinthians. Vamos conferir. Eles sabem bem qual é o que é que está na base da minha decisão, o que é que eu estou aqui a pesar uma coisa e outra. Portanto, eles sabem que eu gostaria de ficar, mas tenho que estamos a tratar das coisas. Tá então a palavra do Vitor Pereira aqui no nosso glorioso Gazeta Esportiva e existe aí dentro lá do Corinthians, algumas pessoas já estão um pouquinho receosas de que o VP não vai ficar para a temporada de 2023, o Corinthians vai tentar até o fim, o Duílio quer muito a permanência do Vitor Pereira para 2023, ele que foi buscar, foi uma vitória até pessoal do Duílio essa contratação do VP, o VP aceitou fechar só até dezembro agora de 2022, mas já existe um temor aí de que por causa da situação familiar, claro que o Vitor Pereira vai colocar a família na frente, qualquer ser humano faria isso, então já existe essa conversa lá dentro de que muito provavelmente então o VP não deve ficar para a temporada de 2023. Mas claro, vamos aguardar, essas informações elas mudam muito, né, Michele? A gente já trouxe aqui, poxa, o Corinthians vai anunciar que vai ficar, o VP vai ficar, agora já dá um passinho atrás justamente por causa desse agravamento aí da situação familiar lá do VP. Então a gente vai acompanhando essa novela com muito cuidado, com muito carinho para trazer tudo para vocês aqui no Gazeta Esportivo, uma situação bem complicada. Daqui a pouco na minha segunda entrada a gente vai falar de 2023, mas de jogadores. O Corinthians mesmo que não fique aí com o VP, já vai se planejando naquilo que é possível para a temporada do ano que vem. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Valeu, Zé. Eu acho que essa questão do VP aí, ele não deveria ficar, não. Porque é muito problema, entendeu? Vai arranjar problema com a mulher tá doente. Mas é um problema que já tinha quando o Corinthians... Agora, não, a mulher agora tá doente. Não. Sim, mas o problema familiar já existia. O Vitor Pereira, num primeiro momento, havia dito não ao Corinthians. E aí o Duílio acabou insistindo e o convenceu a vir. Vai acabar o casamento dele, assim, desse jeito. Era fazer um contrato de 2 anos e ele pediu para ficar 1 ano e depois reavaliar. Então, esse problema ele já existia. E por isso existe no Corinthians uma
expectativa de repente convencê-lo ainda do contrário. Então tem tempo para isso, o trabalho foi iniciado, existe uma aposta nesse trabalho, a gente cobra tanto constância e então tem todo um planejamento visando o ano que vem. Por isso eu acho que é válido essa espera do Corinthians, eu não vejo essa espera do Corinthians como um problema. Muito pelo contrário, o Corinthians está muito certo de quem ele quer no comando da equipe no ano que vem. E deixa o Vitor Pereira à vontade para decidir qual vai ser o futuro dele. Mas a cabeça dele não vai estar assim, meio complicada? Bom, nós já temos aqui exemplos no Brasil, né? O Cuca, quando teve problema, aí ele parou, pediu um tempo. O próprio Dorival já teve os seus momentos que pediu um tempo por causa da família. Nós sabemos que isso é algo assim que prejudica muito a saúde até do treinador, porque é muito difícil. Agora, a pergunta é, saindo do VP, quem vai vir? Quem? Né? Aí no mercado aí tá difícil hoje para você trazer um novo treinador. Eu particularmente no esquema tático que foi sempre falado, o Celso sempre fala que eu não vi nada no VP, mas eu vi uma melhora na equipe depois que chegaram alguns jogadores. Esses jogadores com qualidade técnica fizeram com que a equipe do Corinthians crescesse sim. Né? Tivemos agora um episódio do próprio Fagner não ter gostado de ter ficado no banco. Então é algo assim que o treinador precisa acabar lidando ali com as situações. Mas eu, particularmente, numa situação, se ele ficar, é bom para o Corinthians. Contato direto com o CCT da Barra Funda, onde está ele? Osmar, Garrafa, Borobodum, Osmar, Badabadum, Osmar arrasou na live hoje, hein, Osmar Garrafa? Muito boa noite para você. A situação esquentou no São Paulo, depois daquela derrota pro Fluminense, depois daquele monte de gol que o Cano fez? Conta pra gente. Boa noite, Michele. É isso, sempre depois de uma derrota ficam sequelas. E no São Paulo não foi diferente, não é? O São Paulo saiu vencendo o Fluminense no último sábado no Maracanã, fez até um primeiro tempo de regular para bom, mas depois em 13 minutos levou o empate e uma virada e o jogo terminou por 3-1 com 3 gols do Cano, não é? E claro que o clima azedou, porque o Patrick, que dos reforços que foram contratados na temporada, é aquele que tem entregado até um pouco mais, né, em relação aos outros. E o Patrick ficou incomodado, segundo informações que circularam, depois da partida, ficou incomodado de mais uma vez ter sido sacado no momento que o time estava vencendo e depois o time no segundo tempo ter tomado a virada. O Patrick, num tom diferenciado, teria cobrado o Rogério Ceni no vestiário. A diretoria, pessoas ligadas à direção do São Paulo, disse que isso é normal, isso é de jogo, não houve nada demais, mas também ninguém desmente que houve essa cobrança. Na reapresentação do elenco não se falou mais no assunto, mas o clima azedou. É uma verdade, o Patrick não ficou satisfeito. O Rogério se justificou na coletiva dizendo que o Patrick, no final do primeiro tempo, já não tinha mais fôlego, intensidade para executar as funções táticas que a ele estavam determinadas, que era, no caso, ajudar também na marcação, por isso a entrada do Galopo. E agora a gente vai sentir como é que fica essa relação daqui por diante. O fato é, com o resultado, o São Paulo fica cada vez mais distante do sonho de pré-Libertadores. O São Paulo deixou escapar a chance de entrar no G8, ele está a com um ponto a menos do 8º colocado, que é o Atlético Mineiro. E o Atlético joga hoje contra o Botafogo, tem um jogo a menos. Então a situação é muito complicada em se tratando do fato do São Paulo ter 2 jogos ainda a cumprir. Amanhã, decisão no estádio do Morumbi contra o vice-líder da competição, o Internacional. E depois, na última rodada, no final de semana, lá em Goiânia contra o Goiás. Então amanhã é tudo ou nada para o São Paulo. O São Paulo joga por uma vitória. O Rogério continua com mais de 10 jogadores que estão no departamento médico. Também perdeu o Rafinha, e sem o Rafinha ele não tem um jogador para a lateral direita, porque o Igor Vinícius e o Moreira estão no departamento médico, vai ter que improvisar novamente pelo setor. Então, só o time amanhã, momentos antes da partida. E a outra dúvida que fica para a gente finalizar é o fato da permanência ou não do Rogério Ceni passar pela classificação à Copa Libertadores da América. Ninguém crava essa informação, ninguém confirma que isso está definido, até porque o Rogério tem um contrato assinado com o São Paulo já para o próximo ano, mas há quem diga que se o São Paulo não for a Libertadores,
o quadro pode ser invertido, o Rogério pode abrir mão do contrato. Se for a pré-Libertadores, aí sim o Rogério permanece no clube. Isso a gente vai ficar sabendo muito provavelmente somente daqui a 7 dias, na outra segunda-feira, quando terminar o Campeonato Brasileiro. Se vier a vaga, a possibilidade da permanência é boa. Se não vier, fica sim uma grande interrogação, Michele. Interrogação. O que vocês acharam? Valeu, Garrafa. O que vocês acharam dessa derrota? Uma derrota feia, né? Vai lá, pode falar, pô. Feia? Quando começou o segundo tempo, eu falei assim, eu lembrei Brasil 7-1. Passa a égua, Porque né? foi um vareio. 3 gols assim, Muito rápido. Não, e você olhava no semblante dos jogadores do São Paulo, jogadores experientes, eles estavam conseguindo se encontrar. Apagão. Deu um apagão geral. E coisas que não podem acontecer, né? Não podem acontecer. Agora, o Cano deitou e rolou. Deitou. O artilheiro deitou e do rolou. Brasil no fez ano, gol né? de perna esquerda, fez gol de perna direita, fez gol de cabeça, perdeu outros 3 gols. Então, o São Paulo começa o primeiro tempo até que marcando. Agora, essa questão do jogador sair e reclamar com o treinador, isso é normal, nenhum jogador gosta de sair. Cano numa fase incrível, a gente está falando do São Paulo, mas eu queria falar de um treinador que passou pelo São Paulo. Acho que não foi reconhecido. O Diniz, cara. Ele tem que falar. Ah, tem que falar. Olha o futebol que joga o Fluminense e olha os jogadores que ele tem. Olha como é agressivo, olha como é agudo esse time do Fluminense. Né? Então, a torcida gritando o nome do Diniz, sabe, no jogo. E o São Paulo hoje não é um time confiável. Aliás, há muito tempo não é um time confiável. Então, você acha que vai, não vai. Você gostaria do Diniz na seleção brasileira? Então, um dia. Não agora, porque não iam deixar trabalhar. Ele ia ser massacrado, né? Ia. Muito bom. Voltamos a falar da convocação da seleção brasileira agora. O Thiago Salazar marcou presença na sede da CBF e vai mostrar os bastidores do evento pra gente. Pode rodar. Chegou o dia da convocação para a Copa do Mundo do Catar. E a lista dos 26 nomes eu sei que vocês já sabem. Mas agora, vem comigo ver como é que rolou esse evento histórico aqui na CBF. Antes de tudo, teve distribuição de pulseira só para quem estava devidamente credenciado. Lá dentro, jornalistas do mundo todo entrando ao vivo, gravando, se preparando. Enfim, foram quase 3 horas até o momento principal. Agora imagine você o peso da responsabilidade de subir neste palco, sentar nessa cadeira e anunciar a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo para o mundo todo. Tite, então, levou com ele a cúpula do Departamento de Futebol do Brasil. Para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. No saldo final, a lista teve 3 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros, 6 meio-campistas e 9 atacantes. O maior número de atacantes na história da seleção numa Copa. Rodrigo é o mais jovem com 21 anos e Daniel Alves, o mais velho com 39 anos. Aliás, a convocação do lateral deu o que falar. As pessoas têm que entender e oportunizam essa situação e talvez os comentaristas possam também falar de uma forma mais objetiva que os laterais na equipe brasileira, na medida que se tem pontas, tu não tem lateral que vai trabalhar na ponta. Tu não vai ter lateral ofensivo, tu vai ter lateral construtor. E a qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. Eles estavam com baixos níveis de potência e força. Foi falado isso a ele, nós falamos isso com ele no dia 8, se eu não me engano, antes da data da convocação para a data FIFA de setembro, no dia 8 de agosto, se eu não me engano, um pouco mais à frente, e disse a ele abertamente, você precisa melhorar os seus níveis de força e potência. E me recordo muito bem que ele me disse, missão dada, missão a ser cumprida e será cumprida. E aquela história de que tem que estar jogando, de preferência, numa grande liga, hein? Toda regra tem sua exceção, né? As regras são para ser quebradas em algum momento, e as exceções estão para isso. Bom, depois de 50 jogos, 84 jogadores chamados, 65 gols marcados e apenas 9 gols sofridos, a seleção está pronta para o Mundial.
Gostei, cara. Pelo menos é coerente com o que ele vinha fazendo. Olha, em geral, uma convocação já esperada, né? O Daniel Alves, que era a grande questão, não chegou nem a ser uma surpresa. Me incomoda um pouco a situação do Daniel Alves, assim, me surpreendeu, porque se você pensar, o último grande jogo do Daniel Alves foi quando? O Tite deu as explicações, né? Porque, para mim, convincente aquilo que ele falou. Os 26 jogadores agora vão se encontrar na Itália segunda-feira que vem e vão para o Catar dia 19. A estreia na Copa vai acontecer dia 24 contra a Sérvia. E aí, confiantes? No título? Eu tenho convicção que a gente vai chegar na final. Me encanta nessa seleção é que eles jogam muito felizes. Me passa isso, assim, entre eles mesmo. Eles são felizes de jogar um junto com o outro. Aquele negócio da dancinha, vamos dançar. Acho que a questão do Vini Júnior na Espanha vai pegar dentro da seleção ainda mais forte. Eu tô confiante, eu tô na expectativa muito boa. Eu acredito e talvez jogadores, Tite, comissão técnica, todo mundo faz tudo para ganhar esse campeão. Muito legal. E olha só, o Ronaldo Fenômeno deu uma declaração. Ele falou, vocês estão falando de chamar Gabigol para a Copa do Mundo? Sabe quem eu chamaria? Endrick. Endrick tinha que estar na lista do Tite. O que vocês acham, Paulo e Celso? Discordo do Fenômeno. Discorda? Não tem tempo pro Endrick. O Endrick mal se firmou no Palmeiras. Mas o Ronaldo também não foi novinho? Só que o Ronaldo, quando foi para a seleção em 94, já era uma realidade. Era titular do Cruzeiro absoluto, entendeu? O Endrick está começando agora. Não, o Endrick vai ser titular absoluto ano que vem. Mas quando ele for, ele disputa a Copa de 2026. Eu também acho que tem que dar tempo ao tempo. Eu acho que o Tite já tem o seu elenco. São 84 jogadores que passaram pela seleção. Ele analisou todos esses jogadores. Então, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. O Endrick tem o seu momento certo, todos nós sabemos que ele será um jogador importante para a seleção brasileira, mas esse momento ainda não é o tempo, não. Em 2004, o Ronaldo falou que o Parreira levou ele. Sim. Aí, em 2010, 94, né? 94. Aí, depois, em 2010, o Dunga não levou o Neymar, que era um clamor aqui. E o Ganso, mas só que os dois eram titulares absolutos e foram campeões do Santos. Sim. O Endrick e o Endrick é titular, Celso, agora. Ele jogou uma partida como titular, duas. O que você tem contra o garoto? Não tenho nada, eu só acho que... O moleque entra com uma força e explosão. Então eu vou usar uma palavra do Abel, não podemos atropelar etapas. O Endrick vai ter a vez dele, calma. E sabe que eu sinto falta de mais brasileiro, jogador brasileiro que atua aqui. Tinha que ter Scarpa, tinha que ter Renato Augusto, tinha que ter, entendeu? Ainda bem que tem o Pedro. Último contato com o José Paes na nossa redação. Ô Zé, o que mais que você separou do Vitor Pereira pra gente? Eu não tô mais aguentando essa novela, Zé. Pois é, como eu disse aí na minha primeira entrada, o Corinthians já está meio planejando ali 2023, mesmo não sabendo se o VP fica ou não para a próxima temporada. E nesse jogo contra o Ceará, no último sábado, o VP mexeu muito na equipe, né? Povoou o meio de campo, botou Fausto Vera, Duqueiroz, Ramiro, Renato Augusto, Vital, todo mundo, tirou Roger Guedes, deixou só o Yuri Alberto lá na frente. E aí na entrevista coletiva, a galera foi questionar ele sobre o Ramiro, se ele acha que o Ramiro deve ou não continuar no Corinthians na próxima temporada. Lembrando que o Ramiro só tem contrato com o Timão até dezembro deste ano. Muitos clubes brasileiros aí já teriam inclusive sondado esse jogador que foi super bem no Grêmio num momento anterior. E aí o VP respondeu o que ele acha. Ramiro tem que ficar ou não para 2023 no Sport Clube Corinthians Paulista. Confira aí. Eu, se fosse o presidente do Corinthians, renovava já com ele. É o tipo de jogador que eu gosto. Treina sempre da mesma forma, joga sempre da mesma forma, entrega total, portanto, tem a cara do Corinthians. Para mim tem a cara do Corinthians, o Corinthians é isto. Tá, então, o VP e o Corinthians também que já está conversando, viu, Michele, amigos que estão acompanhando a gente aí, com o Maicon, jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk, lá da Ucrânia, que também só tem contrato com o Corinthians até o final dessa temporada. O Timão quer muito renovar com esse jogador e já está tentando entender lá, junto com o clube ucraniano, como que pode fazer aí para que o Maicon permaneça na próxima temporada aqui no Brasil e no Timão. Volto contigo, Mi. Beijão para todo mundo. Beijo, Zé. Beijo pro Theo também. Fala, Celso. Bom, é uma palavra importante do Vitor Pereira sobre o Ramiro. O Ramiro não chega a ser um cara querido pela torcida. Quando foi contratado junto ao Grêmio, era uma época em que o Ramiro apresentava um bom futebol, né? No Corinthians, acho que ele nunca conseguiu repetir o que ele fez no Grêmio, Paulo. Apesar de ter muita vontade, de ser muito aplicado, ter muita raça, mas faltam algo mais. É que querem do Ramiro aquilo que ele não pode dar.
É um jogador de marcação, é um jogador que fica mais centralizado. Não adianta você colocar um Ramiro para sair jogar, para ficar armando o jogo. Agora, na minha opinião, é um jogador importante, sim. Até porque, quando você fala de Campeonato Brasileiro, você fala Libertadores, Copa do Brasil, são tantos campeonatos aí, você precisa de elenco. Você precisa de elenco. E ele é um jogador, como o próprio EP falou, de entrega, está sempre ali. Agora, num jogo contra o Ceará, não dá para você deixar um Roger Guedes no banco e pôr um Ramiro e ficar jogando com o Duqueiroz, Ramiro e Fausto Vera. Não precisa, não tem necessidade disso. Agora, é um jogador importante. Tá certo, Paulo. Acabou, pessoal. A gente volta amanhã com muito mais. Ótima semana para vocês. Tchau, Celso. Tchau, Paulo. Tchau. Até amanhã.